palácios barrocos, mas também os novos estudos em filosofia nas universidades europeias, como em Sorbonne, em Paris. A filosofia se torna uma das maiores concorrentes da teologia e das crenças religiosas. O século XVII também marca o começo do Iluminismo, a Era da Razão. Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Francis Bacon, John Locke, David Hume, Adam Smith, Immanuel Kant, Gottfried Wilhelm Leibniz, Hegel. Os séculos 17 e 18 criaram alguns dos melhores pensadores da história europeia. As ideias e a curiosidade deles inspiraram muitas descobertas científicas. Nas décadas de 1660 e 70, o empresário e cientista holandês Antonie van Leeuwenhoek quer olhar mais de perto para seus fluidos corporais. Para fazer isso, ele cria o primeiro microscópio da história e descobre o que ele chama de Gherkins, pequenas criaturas que hoje chamamos de bactérias. Além disso, ele descobre que os espermatozoides, e não necessariamente Deus, estão na origem da vida. O entendimento das leis da natureza coloca em xeque as explicações bíblicas sobre a criação, para o desespero da igreja. As descobertas do físico inglês William Harvey são ainda mais inquietantes. Em 1628, ele faz a primeira descrição científica da circulação sanguínea em seres humanos. O coração, que era considerado a semente da alma, é rebaixado ao posto de bombeador de sangue. De acordo com a lenda, uma maçã gerou uma das mais importantes descobertas da ciência moderna. Como se não fosse o bastante a Terra não ser o centro do universo, em 1687 Isaac Newton declara que é a gravidade, não Deus, que mantém os planetas orbitando em volta do Sol. Naquela época, a Europa está na vanguarda da ciência. Entre 1751 e 1772, os escritores franceses Diderot e D'Alembert tentam reunir todo o conhecimento da época deles em uma enciclopédia de 35 volumes, a Encyclopédie. Porém, esses livros eram caros e reservados para a elite intelectual, que se reunia em salões literários por toda a Europa para discutir todas aquelas ideias desafiadoras. Por mais que a enciclopédia falasse principalmente sobre assuntos científicos, ela também possuía artigos que questionavam a aristocracia e o clero, os poderes antigos do antigo regime. Hoje, as enciclopédias digitais fazem parte do nosso dia a dia e são acessíveis a todos, não apenas à elite. Plataformas como a Wikipédia convidam seus usuários a trocarem conhecimento sobre o mundo inteiro. Os mais de 35 milhões de arquivos digitais jamais caberiam nos 35 volumes da enciclopédia criada no século XVIII. Podemos dizer que esse é o iluminismo do século XXI. Viajar é uma prática comum hoje em dia. Todos os anos, centenas de estudantes participam do programa de intercâmbio europeu Erasmus. Esse nome foi dado em homenagem ao humanista renascentista holandês Erasmus de Rotterdam. Eles viajam para fazer intercâmbio ou para estudar nas universidades. Mas, na verdade, uma prática similar já existia no século XVIII. Era o chamado Grand Tour. O Grand Tour era uma viagem educacional. Nessas viagens, jovens rapazes da nobreza podiam viajar para experienciar coisas que eles já tinham lido em suas vidas antes, cruzar fronteiras e ter a oportunidade de conhecer novos países, e suas tradições ampliavam o horizonte deles. Porque a partir do momento que você conhece uma coisa, também passa a se ver de um jeito diferente, além de adquirir consciência de como esta Europa é grandiosa e diversificada. Os destinos mais procurados não mudaram muito desde o século XVIII. Naquela época, França e Itália eram os destinos favoritos dos jovens nobres, principalmente Veneza, Florença e Roma.
A cidade eterna era o ponto máximo de cada Grand Tour. É claro que existem alguns lugares na Europa onde as pessoas relutam um pouco para ir ou acabam nem indo. Parte do Sacro Império Romano, onde hoje fica a Alemanha, ainda não é um destino popular. Pessoas em geral acham a viagem cansativa e a população não muito simpática. Menos pessoas ainda escolhem viajar para o leste, para a Rússia. Já que ninguém queria ir para o leste, o czar Pedro o Grande decide viajar para o oeste em 1697. Ele governa o maior império do mundo, mas em termos de abundância econômica e avanços tecnológicos,